Because when I have the ball, I have the chance to score a goal. And when I have the ball, the opponent has the chance to score a goal. And that's why I want the ball as much as possible. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Playing football, it's like an orchestra, but it's a silent song. I like heavy metal more. Como faço em todos os clubes onde tenho passado, os jogadores do Benfica para o ano vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro se calhar é pouco. Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks, entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá Bruno, bem-vindo ao Scout Talks. É um gosto enorme termos aqui connosco em mais uma edição deste podcast e esperemos que seja um episódio onde nos possas contar mais sobre a vossa experiência no Nottingham Forest e do teu percurso enquanto treinador. Olá Francisco, obrigado pelo convite, é uma honra também participar neste podcast e poder partilhar algumas das minhas experiências e vivências, não só da minha carreira, mas agora neste momento em Inglaterra. Exatamente. Vamos começar pelo início e tentar perceber quando é que se deu a tua passagem de jogador para treinador. Tu durante muito tempo foste jogador e depois deste o salto para treinador. Quando é que tu te percebeste que querias seguir a carreira de treinador e como é que aconteceu essa situação? Sempre tive na minha cabeça que queria ficar ligado ao futebol. E curiosamente no ano em que eu joguei na segunda liga no Barreirense, foi um ano onde não joguei muito, fiz 7, 8 jogos na época e passei muito tempo no banco e foi também que me despertou o interesse por ser treinador e pelo treino. E estando no banco a analisar o jogo de fora, tentava pôr-me na pele do treinador, o que é que eu poderia fazer neste momento, como é que eu poderia mexer no jogo, com que peças é que eu poderia fazer alterações, e foi aí que me deu o clique. Nesse ano decidi tirar o primeiro nível. As coisas na época eram um pouco mais simples do que são agora, não é? E estamos a falar 2005, 2006, creio eu, e pronto, e a partir daí comecei o meu percurso e o bicho começou a crescer cá dentro e a vontade de querer aprender mais e de tirar ideias de outros treinadores e de colegas. Comecei também a viajar sempre que podia, conciliando ainda com a carreira de jogador, tentando sempre viajar e aprender o máximo possível, e pronto, e foi assim que começou. Depois, já no final da minha carreira de jogador, acabei no Sintrense, curiosamente no clube onde eu comecei a jogar e onde me formei, e no Sintrense, pronto, surgiu a oportunidade para entrar na equipa técnica como adjunto. E depois, mais tarde, posteriormente, um ano e meio depois, 2 anos depois, assumi a equipa na terceira divisão e logo nessa primeira experiência subimos de divisão. E o Sintrense até hoje se aguentou na antiga segunda B e agora no Campeonato de Portugal. E pronto, muito foi bem. Aí basicamente que me deu o clique e que me despoltou esta vontade de ser treinador. Muito bem. E quais é que são as tuas principais influências a nível de treino? Sem dúvida que a maior referência sempre é José Mourinho, como é óbvio. Foi ele o responsável pela mudança de paradigma e da mentalidade do treino e dos treinadores em Portugal. Eu, enquanto jogador, ainda bebi muito das pré-épocas à antiga, digamos assim, muito trabalho físico, tudo muito descontextualizado, tudo muito separado. E sem dúvida que o José Mourinho foi o clique que fez mudar a forma de ver dos treinadores e alterou completamente a forma de treinar em Portugal. Ele, vindo de uma corrente e de uma escola muito, muito específica, foi ele, através também do seu sucesso e das suas competências, que projetou o nome do treinador português no estrangeiro, sem dúvida nenhuma. E é sem dúvida a maior referência. Tenho outras referências também, que eu sempre quis fazer a minha carreira de uma forma sustentada e começando de baixo, tendo feito o meu percurso a pulso e tentando subir passo a passo, sem dar passos maiores do que a perna. Tenho outras referências como Paulo Fonseca, como Leonardo Jardim, como Marco Silva,
como treinador Rui Vitória, como treinadores que começaram também das divisões inferiores e que foram subindo através da sua competência e da sua qualidade e que neste momento estão no topo. E ao topo que eu quero chegar também, como eu disse, volto a repetir, de uma forma sustentada, calma, sem ter medo de dar um passo atrás de vez em quando, para depois poder dar 2 à frente, e é dessa forma, é a minha forma de estar, a minha forma de pensar. Muito interessante. Entretanto, depois do Sintrense, tu acabas por ir para o Atlético e também vais para as Filipinas. Como é que foi essa experiência na Ásia e como é que surgiu esse convite como treinador adjunto das Filipinas? Começando rapidamente pelo Atlético, pronto, foi num momento muito conturbado, as coisas correram bem no Sintrense e subindo divisão logo na estreia, e surgiu a possibilidade do Atlético, um Atlético conturbado na altura. Eu entrei com os investidores, ainda fiz um mês, fiz os 3 jogos da Taça da Liga, mas depois entraram os novos donos do clube, que na altura compraram, que era aquele grupo chinês, que foi muito controverso na altura, e que entretanto abdicaram dos meus serviços. Ficando desempregado, surgiu uma oportunidade através de um diretor desportivo alemão que eu conhecia em Portugal, uma equipa alemã da 4ª divisão, o Homburg, da 4ª divisão, e conheci o diretor desportivo na altura, que eu estive a acompanhar a equipa durante uma semana. Curiosamente, o diretor desportivo dessa equipa era o irmão do selecionador do recém-assinado, ou seja, tinha sido apontado como novo selecionador das Filipinas, o Thomas Dooley. E ele falou de mim ao irmão, que tinha embarcado há pouco tempo nessa aventura, e que me propôs se eu estaria disposto para ir preparar uma competição e jogar essa competição. Portanto, era um projeto curto, 4 meses, em termos financeiros nada atrativo, mas eu estando em casa e tentando aprender o máximo que puder naquela época, que pudesse naquela altura, pronto, decidi aceitar. Numa idade tão nova, e ser treinador junto de uma seleção, por mais baixa no ranking que essa seleção possa ser, seria sempre uma experiência muito positiva. Decidi aceitar e foi, sem dúvida, uma experiência inesquecível. Quase que conseguimos fazer a história, qualificar pela primeira vez a seleção das Filipinas para a Taça da Ásia. Construímos uma base, um núcleo duro da seleção que culminou recentemente com a participação nas Filipinas na Taça da Ásia, onde o Eriksson foi o treinador. E pronto, foi bastante gratificante, foi muito bom, quer em termos profissionais, desportivos, mas também em termos pessoais. Uma experiência fantástica, cheia de episódios recambulescos, mas sem dúvida um contexto completamente diferente, que me serviu bastante para crescer, bastante mesmo para crescer. Muito interessante. Entretanto, voltas a Portugal, vais novamente para o estrangeiro, regressas depois para trabalhar no Olhanense e acabas por rumar ao Chipre, onde fizeste um excelente trabalho juntamente com a tua equipa técnica no AEL Limassol. E depois, em 2017, 2018, acabas por assumir o comando técnico do principal clube do país, digamos assim, o Apoel, onde são campeões. Fazem um play-off, são campeões e iniciam a época seguinte, mas já não ficam tanto tempo e o projeto acaba por acabar. O que é que aconteceu nessa segunda época, quando estavam prestes a iniciar o projeto e ficaram lá poucos jogos? O Chipre, como é público e como toda a gente sabe, é tudo muito volátil, tudo muito momentâneo, tudo muito instável. O futebol é vivido de uma forma muito intensa, para o bem e para o mal. No AEL as coisas correram muito bem, apesar do clube estar numa situação complicada, muitos conflitos entre adeptos e o presidente e a direção. Entrei numa altura muito conturbada no AEL e consegui, na altura dos playoffs, portanto, onde só se defrontam as 6 principais equipas, são só derbys, jogos muito complicados e muito intensos, consegui qualificar a equipa para a Liga Europa e conseguimos algo que já há muitos anos não acontecia no AEL. O trabalho depois no ano seguinte correu bem, apesar de todas as dificuldades, não só financeiras e estruturais, e pronto, e surgiu o interesse do Apoel para fazer os últimos 8 jogos, ou seja, também na fase do play-off, onde eles estavam em segundo lugar, onde o Apollon estava a voar nesse ano. O Apollon tinha feito uma excelente Liga Europa, ganhou a Lazio, ganhou a Marselha, uma equipa muito forte, e o Apoel em crise, com muita pressão da imprensa, muita pressão dos adeptos, e pronto. E surgiu-me essa possibilidade, aceitei sem qualquer tipo de receio.
uma altura muito conturbada e pronto, correram as coisas, apesar de ter sido muito difícil, conseguimos recuperar a desvantagem para o Apollon, conseguimos passar num jogo decisivo contra o Apollon, ganhar e fomos campeões. Muita expectativa nesse ano, o impacto foi muito positivo também, num momento tão difícil de ter entrado com a minha equipa técnica e ter conseguido agitar e ter conseguido o título. Depois, no ano a seguir, as expectativas normais do Apoel, que é um clube que há 6, 7 anos conseguiu atingir quartos de final da Champions League. Portanto, é algo que não é muito comum, que nem todos os países têm o privilégio de ter equipas que consigam atingir quartos de final. O que é facto é que a Apoel já atingiu. As expectativas sempre muito altas, apesar de muito altas, algo desmedidas para a realidade atual do clube. Mas pronto, a imprensa e adeptos estão habituaram-se a algo que neste momento não é possível. De qualquer das formas, jogou-se a pré-eliminatória da Champions, as coisas não correram bem, não correram nada bem. Passámos para a qualificação da Liga Europa, as coisas correram bastante melhor, conseguimos eliminar 3 seleções, entre as quais Beersheba, campeão de Israel, e com o Astana na final quando nos qualificarmos para a Liga Europa. No Astana ganhamos 1-0 em casa e vamos ao Cazaquistão e perdemos nos penaltis. Portanto, não entramos na fase de grupos da Liga Europa, o que me fragilizou bastante. Perdemos nos penaltis e a partir daí fizemos o primeiro jogo do campeonato, mas devido à pressão de imprensa, devido à pressão de muita gente, decidiram abdicar dos meus serviços. Saí do Apoel com um registro de campeonato com 8 ou 9 jogos, onde 8 vitórias e um empate. Foi apenas por não ter conseguido qualificar a equipa para a Liga Europa. Foi o motivo pelo qual abdicaram dos meus serviços. Neste ano o Apoel já vai no 4º treinador, portanto é sempre muito volátil, tanto nestes países, Chipre, Grécia, claro. E é sempre... É uma questão, acaba por ser uma questão também cultural, não é? Sim, é complicado, mas sem dúvida que foi uma experiência ótima, foi um crescimento muito bom para mim, que eu costumo dizer em conversas mais privadas, que eu no Chipre, e com tudo o que temos que lidar à volta da equipa, à volta do clube, foi como se eu estivesse no ginásio. Estive praticamente no ginásio, a enriquecer, a crescer, porque de facto lidar com aquela pressão é tudo muito intenso, é tudo muito exagerado e que me fez crescer bastante como treinador, sem dúvida nenhuma. Muito bem. E fazendo o ponto para a pergunta seguinte, estiveste no Chipre, depois regressas a Portugal para ir para o Estoril, onde fazes 16 jogos, salvo erro. A equipa acaba por terminar em terceiro lugar com 54 pontos. Como é que avalias o trabalho no Estoril, uma vez também entraste a meio da temporada, e se achas que aquilo que trouxeste, a bagagem que trouxeste do Chipre, te foi útil depois neste trabalho no Estoril? Sim, sem dúvida. Todas as experiências profissionais que eu tive anteriormente, claro que no próximo projeto servirão para o trabalho ser melhor e para eu estar mais preparado. No Estoril, o Estoril, quando chego ao Estoril, aliás, na semana em que antecede a minha entrada no Estoril, confesso que houve uma possibilidade de ir para a Primeira Liga, para a Primeira Divisão, onde eu tive que escolher num clube onde estava bastante aflito na luta de descida de divisão, e é um dos objetivos de carreira que eu tenho, obviamente, é trabalhar na Primeira Divisão em Portugal, e onde eu tive que escolher um projeto bastante arriscado, com um grande risco de descer de divisão, e fazendo a minha estreia num projeto na Primeira Liga com um projeto bastante arriscado, ou algo mais seguro e mais ambicioso, tentar subir, apesar da situação quando eu cheguei ao Estoril não estava fácil, nós estávamos a 8 pontos do Famalicão na altura, em terceiro lugar. Conseguimos encurtar para 3 pontos, mas depois andar sempre naquele limbo de não podermos falhar de semana após semana, não conseguimos, e de facto também a troca na equipa, no comando técnico do Famalicão, a entrada do Carlos Pinto também lhes deu uma alma diferente, e eles da partida aí ficaram lançados com o Passos de Ferreira e não conseguimos. Foi um terceiro lugar, difícil, muito difícil, praticamente impossível fazer melhor, é a consciência que eu tenho. Fomos empatar a Passos de Ferreira, ganhámos em casa a Famalicão, fomos ganhar a Covilhã, portanto em campos muito, muito complicados na altura, mas perdemos pontos também com equipas que não podíamos ter perdido, e foi o trabalho possível na altura. Uma grande honra ter treinado o Estoril, um clube com pergaminhos e com tradição de Primeira Liga, mas de facto não foi possível. Mas foi uma experiência também bastante enriquecedora,
e pronto, foi o que foi. Depois, esta temporada, no início desta temporada, acabas por rumar ao Nottingham Forest para ser adjunto de Sabri Lamouchi, com quem trabalhaste no Qatar no El Jaish. Como é que surge o convite e quais é que foram as tuas expectativas iniciais quando és abordado para esta situação? Francisco, eu sempre tive muito cuidado na gestão da minha carreira. Pode ser um bocado paradigmático no início da carreira ter aceito projetos como o Atlético, naquela instabilidade, como o Olhanense, que praticamente, quando eu chego ao Olhanense, tinha 1 ponto em 12 jornadas. Pronto, mas aí tinha que aceitar, tinha que trabalhar, tinha que mostrar serviço. Neste momento tenho muito cuidado em escolher, em dar o próximo passo. Surgiram várias possibilidades, muitas do estrangeiro. Em Portugal tinha 2 clubes de segunda liga, portanto ficar em Portugal numa segunda liga era uma possibilidade. Primeira liga houve sondagens, mas nunca avançou. Houve uma sondagem muito forte, mas que nunca avançou com proposta. E tive uma proposta muito boa em termos financeiros do Kuwait. De facto, bastante atrativa no Kuwait, numa liga nada atrativa, mas em termos financeiros era muito bom. E uma de um clube também de primeira liga da Grécia, muito instável, e pronto. E não quis dar esse passo na minha carreira. Seria arriscado estar a trabalhar só para dizer que estou a trabalhar num projeto onde não me faça crescer, um projeto onde não dê visibilidade. Não era o que eu queria. Portanto, surgiu esta possibilidade do Forest. O Sabri, o Lamouchi ligou-me, achava difícil. O nosso agente que temos em comum também me ligou e discutimos em conjunto o que é que seria melhor. Claro que é dar um passo atrás, claro que já me tinha lançado como treinador principal e com bons resultados. É sempre difícil voltar a treinador adjunto, mas para trabalhar no futebol inglês, para trabalhar nesta liga, neste contexto, não é fácil, não é um mercado fácil de entrar. Ter a possibilidade de viver esta experiência com 42 anos e estar num campeonato e num clube histórico, um clube gigante em Inglaterra, apercebi-me disso quando cheguei cá, também foi um atrativo grande. E trabalhar com um treinador que eu já conheço, com quem me sinto confortável, e pronto, e com a perspectiva de poder fazer algo muito positivo, algo histórico pelo Forest, que há muitos anos também está arredado da ribalta, e aí foi esse o objetivo, e foram todas essas as motivações para o facto de voltar a ser adjunto e para o facto de vir para a Inglaterra, onde eu já tive uma curta experiência como jogador em 2003. Joguei aqui 2 meses num clube e onde eu já conhecia também um pouco a realidade, portanto não vim completamente às cegas. Muito bem. A equipa neste momento está em 4º lugar no Championship, encontra-se num lugar que dá acesso à disputa dos playoffs para a subida à Premier League. Quais é que são os objetivos que estavam estipulados no início desta temporada e como é que vocês neste momento se encontram? Qual é que é a vossa análise da época que estão a fazer? O Forest, como é público, como toda a gente sabe, é um clube que já ganhou duas taças dos campeões europeus, já foi campeão de Inglaterra, tem um clube com muitos títulos. É um clube acusado de viver um bocado do passado, mas com adeptos muito exigentes, porque obviamente o passado elevou bastante as expectativas e a fasquia. O clube tem estado arredado há muitos anos da Primeira Liga, lugares de play-off, há 11 anos que não consegue estar em um lugar de play-off para tentar subir, portanto tem estado sempre na segunda metade da tabela no Championship, portanto tem sido anos muito difíceis para o clube. As expectativas neste ano, logicamente, era conseguir superar as épocas anteriores, atingir um lugar de play-off e, obviamente, sem querer ser utópico e sem querermos ser utópicos, tentar a subida de divisão, que temos que ser honestos, temos que ser pragmáticos, é bastante difícil, tendo em conta os adversários que nós temos, não só em termos orçamentais, mas também em termos estruturais, clubes com verdadeiras aspirações para subir de divisão. Neste momento, estamos ali, continuamos ali, as expectativas que nós criamos no início da época, sem dúvida, estão a ser atingidas, é onde queremos estar.
mas pronto, até temos consciência que num campeonato com este ritmo competitivo e com este ritmo de jogos, numa semana, em 2 semanas, tudo muda rapidamente. Em 2 semanas jogamos 4, 5 jogos e tudo pode mudar rapidamente. Portanto, continuamos consistentes, que é o mais difícil nesta liga, é ser consistente. Sem dúvida na liga mais equilibrada onde já trabalhei, e arrisco-me a dizer, provavelmente na liga mais equilibrada do mundo, diria eu. Onde do último lugar para o primeiro, em termos de qualidade, em termos de competitividade, há pouca diferença, e o último poderá ganhar facilmente ao primeiro, como ainda na última jornada creio que aconteceu. O antepenúltimo foi ganhar ao West Brom, que é o líder incontestável, mas o Wigan foi ganhar a casa do West Brom 1-0 e pronto. E não é surpresa para ninguém esse tipo de resultados aqui em Inglaterra. Sem dúvida. E tu falaste de uma questão que era o clube, o peso do clube a nível mundial até, porque quer queiramos, quer não, é um clube histórico que conquistou 2 taças dos campeões europeus, a Liga Inglesa. Como é que é lidar com a pressão, e que tu próprio também já referiste um pouco, dos adeptos de quererem voltar a colocar o clube onde esteve na década de 70 e 80 e que teve as suas principais conquistas com o Brian Clough? Estou a adorar esta experiência, também por este facto que vou referir agora. A pressão que se sente em Inglaterra não tem nada a ver, por exemplo, com a pressão que eu sentia no Chipre. Nada, mas nada a ver. Existe a pressão natural, existem as expectativas dos adeptos, mas existe também um respeito enorme pelas escolhas, pelos resultados, no momento da frustração dos resultados, no momento do sucesso, existe um equilíbrio muito grande das pessoas que lidam com o futebol. Os nossos donos, os donos do clube, aliás, são gregos, portanto, algo semelhante em termos comportamentais ao que eu experienciei em Chipre, mas nos adeptos em si, nos outros agentes desportivos, é de facto um país único no que diz respeito no que tem a ver com o respeito, com os resultados, com as expectativas. Nessa gestão emocional é de facto muito diferente de todo o resto. Estou a gostar muito dessa experiência também por esse facto, mesmo entre colegas, o respeito que há entre colegas depois do jogo acabar, e apesar de se perder um jogo, não existem comportamentos negativos e agressivos, como muitas das vezes é comum nós vermos, não só em países como Chipre e Grécia, mas também no nosso futebol. Quando se perde o jogo, torna-se mais numa batalha do que propriamente em algo cordial, que é como se deve estar no desporto. Portanto, uma pressão, diria, normal para um clube gigante, e eu tinha noção em Portugal da dimensão, tinha alguma noção da dimensão do Nottingham, mas estando aqui é completamente diferente. E quando nós jogamos em casa, quando nós jogamos fora, somos de facto dos clubes mais poderosos em termos de adeptos, em termos de envolvência, sem dúvida, no Championship. Diria que, à semelhança do Leeds, provavelmente seremos nós os 2 maiores clubes neste momento no Championship em termos de grandeza. Muito bem. Fala-nos um pouco sobre as tuas funções dentro da equipa técnica. O que é que fazes no dia-a-dia e no dia de competição? Sou o principal treinador adjunto do Sabre. Tudo o que é planeamento semanal, planeamento das unidades de treino. O Sabre confia muito na minha opinião e conversamos muito. E é algo que também me está a dar prazer, porque não vim apenas utilizando gíria desportiva, não vim cá para pôr cones, não é? Portanto, tenho muita intervenção na equipa, tenho muita intervenção no treino, sou responsável também pelas bolas paradas. O Sabre confia cegamente, e bolas paradas ofensivas e defensivas também sou eu que faço. Durante o jogo partilhamos muitas opiniões, e o Sabre escuta muitas das vezes o que é decisão em jogo, escuta-me bastantes vezes. Sou também responsável por fazer a ligação entre comunicação, que era algo que não funcionava, ou aliás funcionava muito mal, com as 2 equipas técnicas anteriores, do Martin O'Neill e do Caranca, era a comunicação com a academia. Portanto, também sou eu responsável, e criei ali uma ponte bastante positiva também com a academia, que é algo bastante importante. E pronto, no geral, são as funções, diria que normais, do treinador adjunto, ou um assistant manager, como eles chamam aqui em Inglaterra.
mas que englobam todas estas tarefas, entre outras mais pequenas, mas assim de um modo geral são estas as minhas tarefas. Muito bem. E o que é que tens a dizer sobre o desgaste competitivo, que é participar não só físico, mas mentalmente, em participar no Championship, que é um campeonato muito, como já referiste, muito equilibrado, muito competitivo, com uma equipa que tem vai ter perto de 50 jogos nesta época. Como é que vocês fazem o transfer entre os jogos, de só ter 2, 3, 4 dias para recuperar entre os jogos, competição constante? Como é que vocês procuram recuperar os jogadores e o plantel no geral em termos físicos e mentais para o desafio seguinte? Esse está a ser, confesso, sem dúvida, o maior desafio. E antes de entrar em pormenores algo mais detalhado, só para te dizer que confesso pela primeira vez enquanto jogador, e já com 20 e poucos anos de carreira em jogador e treinador, pela primeira vez senti-me com pouca vontade de ir para um jogo. Já me aconteceu. Acredita que tal é o ritmo competitivo e tantos estágios, tantos hotéis, tanta viagem, que aquele fascínio que é pelo jogo e que nós sentimos sempre aquela adrenalina, confesso, num ou outro jogo, essa adrenalina desapareceu um pouco. Mas pronto, é uma aprendizagem, está a ser uma aventura fascinante e fantástica para dois treinadores de escolas diferentes, o Sabri de escola francesa, mas com muita influência italiana, por ter jogado em Itália tantos anos, e eu de escola portuguesa, onde estamos habituados a um ritmo competitivo completamente diferente. Tivemos que nos adaptar e estamos a fazer um bom trabalho nesse aspecto, porque soubemos nos adaptar, os resultados também estão à vista, soubemos nos adaptar ao ritmo competitivo. Portanto, só para teres noção, em fevereiro, num mês com 28 dias, tivemos 7 jogos, é de loucos. Portanto, aqui o truque, o recuperar, não treinamos, praticamente já não treinamos. É muito importante a pré-época, sempre que raramente temos uma semana completa para trabalhar. É tudo à base da recuperação. A recuperação passa por protocolos normais, muita massagem, muito repouso, muita crioterapia, e algo que também aprendi, que é dos melhores treinos que podemos fazer, é uma folga em casa. Folga sempre que pudermos, dar uma folga, não só para cortar em termos físicos e para descansar, mas em termos mentais e emocionais, para os jogadores desligar, para sair desta realidade, porque precisam, de facto precisam. Para o inglês, os jogadores ingleses perfeitamente adaptados e conscientes do que têm que fazer. Para quem vem de novo, principalmente os jogadores, têm que entrar neste ritmo e, por exemplo, os jogadores portugueses que temos cá, neste ano estreou-se o Tiago Silva, estreou-se o Yuri e o Alfa, mas estão sem problemas nenhuns a acompanhar este ritmo, porque perceberam também rapidamente que tipo de trabalho e qual é a forma que têm que tipo de descanso e que tipo de nutrição são os treinos profissionais, e estão perfeitamente a acompanhar este ritmo da Liga Inglesa. Mas sem dúvida bastante exigente, muito puxado, não só em termos de recuperação, nem só em termos de treino, em termos de análise de adversário, em tudo o que envolve o jogo, é de facto muito, mas muito exigente. Já temos garantidos este ano 52 jogos, 51, 52, salvo erro, com as taças, se formos ao play-off, garantidos mais algum, portanto podemos chegar aos 55, 56 jogos numa época. Portanto, de facto é um calendário muito, mas muito exigente. Sem dúvida. A minha pergunta vem no seguimento agora daquilo que acabámos de discutir, mas perceber, vocês têm um plantel muito vasto que vos permite fazer esta gestão competitiva e rotatividade para conseguir contornar este calendário muito desgastante, digamos assim? Em termos de números, de facto, temos um plantel vasto. Em termos de opções válidas, falando de uma forma mais técnica, de opções válidas e que, de facto, nos deem garantias e que, de facto, possam fazer diferença nos jogos, não é assim tão vasto. Portanto, encontramos um 11 base, encontramos uma estrutura e tentamos, e temos seguido sempre essa linha. Tentar aguentar ao máximo os jogadores, entre aspas, os titulares. Temos a espinha dorsal e mudando esporadicamente um ou outro jogador, tendo em conta o adversário, tendo em conta questões mais técnico-táticas, tendo em conta as lesões,
E pronto, encontramos de facto essa estrutura e vamos mantendo sempre essa espinha dorsal para todos os jogos. E que, à semelhança das equipas que estão ali no topo, todas guardam também essa espinha dorsal. Portanto, não há muita gestão em termos de plantel. Curiosamente, as equipas que mais mexem, e ontem jogámos contra um adversário muito complicado, mas também está a lutar para não descer de divisão, o Middlesbrough é uma equipa que mexe muito, por exemplo, mexe muito na equipa, é sempre muito difícil de perceber quem é que vai jogar, muda de sistemas táticos constantemente, portanto não consegue ter essa estabilidade. Mas as equipas do topo estão no topo da tabela, mantêm sempre a mesma estrutura e nós seguimos a mesma linha, claro. Por falar em equipas do topo da tabela, como é que olhas e como é que analisas o West Brom e o Leeds esta temporada? O West Brom, sem dúvida, é um plantel riquíssimo, muitas opções para todas as posições. Só para de extremos e de avançados são bastantes opções. Quando nós estamos limitados a um ponta de lança, temos o nosso ponta de lança, o Luís Graven, é o único titular. Eu diria que o West Brom tem 3 ou 4 opções bastante válidas para essa posição. Depois tem o Mateus Pereira on fire, está completamente está num nível muito acima neste campeonato. O Krovinovic também que se adaptou bastante bem. É uma equipa que tem muita qualidade. Os jogadores muito experientes, com muita experiência de Premier League, com o misto de juventude irreverente nas alas e no meio campo. E sem dúvida o plantel mais forte. O Leeds, com jogadores também com muita qualidade, muito experientes, com um treinador também muito experiente, como é o Bielsa, tem uma equipa muito forte. E o Brentford, que é uma equipa também que eu admiro muito, tem qualidade, está a lutar também connosco ali para subir divisão. Sem dúvida são para mim os três adversários mais fortes. Nós, na nossa forma de jogar e na nossa ideia, temos surpreendido e somos de facto um grupo muito forte, uma equipa muito forte em termos de coesão. Não somos uma equipa visualmente agradável de ver, mas sabemos estar organizados. Difícil fazerem-nos golos, somos as melhores defesas no campeonato e depois em transição criamos muitos problemas e tem dado frutos até agora. Sabemos explorar, sabemos as nossas limitações e acima de tudo sabemos explorar as nossas competências, os nossos pontos fortes, e é isso que nos tem dado e que tem-nos dado bastante e pôs-nos na posição onde estamos neste momento na tabela. Muito bem, acabaste por me tirar a pergunta seguinte, que era perguntar exatamente para quem não conhece como é que defines a vossa forma de jogar e quais é que são os vossos princípios básicos. No início o Sabri tem sido também interessante eu e ele tentar conjugar as nossas escolas de treinador, tentar conjugar no nosso método de trabalho. Ele tem uma forma de trabalhar mais à italiana, mais analítica, mais separada, onde o trabalho tático é de facto exaustivo e não tão fluido. Ele de uma forma mais integrada, tentamos conjugar de facto as nossas duas formas de pensar. Nós no início tentámos o nosso modelo de jogo que assentasse numa ideia de jogo onde mais com bola, de tentar controlar mais o jogo com bola, ser mais paciente, mas depois percebemos que com os jogadores também temos disponíveis e tendo em conta a Liga, e à medida que foi avançando a Liga fomos percebendo a melhor forma para jogar, percebemos que teríamos mais vantagem se jogássemos em transição, mais fechados, num bloco médio mais compacto e depois sair rápido com os jogadores que metemos na frente para tentar surpreender os adversários. Que a Inglaterra, em termos táticos, muitas vezes, em termos táticos, tem muitas dificuldades e lidam muito mal também com equipas que jogam em transição e tem dado bastantes resultados. As médias de posse de bola, por exemplo, da nossa equipa são sempre baixas, raramente temos superioridade nas percentagens de posse de bola, mas o facto é que somos muito eficazes e que somos letais em contra-ataque e é isso que nos tem dado resultados até agora. Muito, muito interessante. Eu ia perguntar precisamente isso, como é que vocês
uma escola francesa com bases em Itália e uma escola portuguesa, como é que conseguem conciliar isso e como é que transportam isso para o trabalho para o trabalho a nível de treino durante a semana? Como é que vocês preparam os treinos e como é que trabalham essas questões que acabaste de enumerar? Mais no início, porque eu confesso que a partir de agora muito pouco treinamos, ou seja, em termos de conteúdo, o trabalho tático é algo sempre muito leve, com cargas mínimas, intensidade muito baixa, portanto, mas mais início de época, eu já conheci o Sabre porque temos trabalhado juntos no Qatar, já tinha, portanto, aquele trabalho de conhecimento já tinha sido feito em 2015, eu já sabia, e depois é numa base diária, vamos falando, perceber as ideias que ele quer e sugerindo exercícios, sugerindo algo de novo que possa ajudar, que eu acredito que possa ajudar no modelo de jogo que nós implementamos e que o Sabri queria que fosse implementado também, e é dessa forma que vamos trabalhando. Eu, com o meu conhecimento, aprendi muito com ele, ele também aprendeu muito comigo, e temos feito uma equipa técnica onde no Qatar tivemos resultados, conseguimos a taça do Qatar e fizemos meias finais da Champions League, e neste momento estamos a fazer algo que há muito tempo o Nottingham não consegue fazer, mas pronto, é conciliar estas duas escolas. A fase de adaptação já passou, como já referi, no Qatar. Neste momento estamos perfeitamente em sintonia um com o outro, e apesar de muitas vezes nós não concordarmos, e eu digo que não concordo, e discutimos ideias e tentamos encontrar sempre a melhor solução, mas a partir do momento em que o Sabri decide, vamos com essa ideia até ao fim, mas tentar sempre fazer-lhe um brainstorming para que ele no final decida pelo melhor, e tem resultado e fazemos uma boa equipa, e tem sido mais uma vez uma boa experiência. Muito bem. Relativamente à escola italiana, digamos assim, às bases, às influências que o Sabri tem, sentes que existe uma grande preocupação com o adversário, com os aspectos mais defensivos e táticos do jogo, ou existe, o foco em si, na preparação dos jogos, é mais naquilo que a equipa fez no jogo anterior e o que é que pode melhorar face aos desafios anteriores? É uma boa questão, porque de facto foi algo que acontece bastante. O Sabri jogou muitos anos em Itália e foi treinado naquela equipa de sonho do Parma pelo Arrigo Sacchi. Portanto, o Sacchi é o seu mentor, ou a sua referência, melhor dizendo. E ele, de uma forma mais defensiva, mais de pensar em termos táticos, como não sofrer gol, e de uma forma mais analítica, tentar mostrar aos jogadores as ideias que tenta passar, algo que os jogadores muitas das vezes é algo exaustivo em termos emocional, porque os jogadores aborrecem-se, os jogadores não gostam tanto, e eu, de uma forma a pensar mais jogo a jogo, mais, obviamente, defendendo sempre o nosso modelo de jogo, mas tentando sempre explorar as fraquezas do adversário seguinte, portanto tentando sempre conciliar as duas formas de trabalhar, onde eu acredito que o mais importante será sempre a minha equipa, será sempre o meu modelo de jogo, isso é sem dúvida o mais importante, olhando, claro, e tentando explorar as fraquezas do adversário. O Sabri, numa forma mais de consistência defensiva, mais de organização, é a forma dele abordar o treino e abordar o jogo. Conciliamos ambas as formas de pensar, ele aceita também muito do que lhe digo, e pronto, tem resultado, e isso é o mais importante. No final é obter resultado. No final é tentar obter resultados, e nós estamos a obter, e é isso. É desta forma que vamos tentar continuar a trabalhar. Muito bem. E até agora tem dado resultados, sem dúvida. Outra questão que tem a ver com, já falaste há pouco de alguns portugueses que estão no Nottingham Forest, é um clube que conta com muitos jogadores conhecidos do público português, com o Yuri Ribeiro, o Tobias Figueiredo, o Alfa Semedo, o Tiago Silva e o próprio João Carvalho. Como é que avalias a época destes jogadores e até onde é que achas que eles podem chegar? Vou começar pelos mais antigos aqui no clube. O Tobias não começou bem a época, fez uma pré-época algo sofrível, não estava bem porque ele teve lesionado muito tempo o ano passado, teve um ano muito difícil o ano passado e não começou bem a época.
aos poucos foi melhorando, começou a ganhar confiança e neste momento é indiscutível na defesa, onde tem sido sempre titular, sempre com exibições muito sólidas e muito consistentes, e onde está a deixar no banco o capitão da equipa, o Michael Dawson, que é um jogador histórico no clube e um jogador histórico em Inglaterra, 10 anos no Tottenham, internacional inglês. Tudo bem que tem 36 anos, mas é um nome muito respeitado aqui, mas o Tobias de facto está muito consistente, está a jogar muito bem e está a ser um dos melhores jogadores da equipa. O João Carvalho teve a infelicidade de perder a pré-época devido a uma lesão, lesionou-se no primeiro jogo de treino, perdeu a pré-época toda, atrasou bastante a preparação, demorou a voltar. Está a ser uma época muito difícil para o João, não tem conseguido impor-se, esforça-se, trabalha bem, mas as coisas não lhe têm saído. Esperemos que ele consiga fazer agora uma ponta final, faltam 10 jogos para acabar, consiga fazer uma boa ponta final, porque de facto é um jogador com uma qualidade muito acima da média, pode nos ajudar bastante, mas infelizmente as coisas não lhe correram como ele queria, como nós queríamos, mas sempre tentando ajudar e esperemos que ainda esteja a tempo de ajudar a equipa. Tiago Silva, e já confesso que se me dissessem antes da Liga do Campeonato começar, ou o ano passado me dissessem se o Tiago Silva podia jogar em Inglaterra, devido às suas características e à sua estrutura física, eu diria que não, que seria muito difícil, mas o que é facto é que o Tiago tem sido uma das grandes surpresas neste campeonato, percebeu perfeitamente como tem que jogar e de que forma tem que jogar, cresceu também em termos físicos, está muito robusto, está muito sólido, apesar de não ser um jogador alto, não ser um jogador forte, é muito agressivo e aguenta muito melhor as cargas e a componente física do jogo aqui em Inglaterra, e depois a sua qualidade técnica faz muita diferença, é um jogador muito importante. Infelizmente esta semana tivemos uma desagradável surpresa, o Tiago foi operado de urgência a uma apendicite, vai estar nas próximas 4 semanas de fora, que é uma grande ausência para a equipa, porque é um jogador que nos traz muita qualidade à nossa equipa, mas tem sido dos melhores. O Yuri tinha uma competição muito forte com o lateral esquerdo inglês, que entretanto foi para o Sheffield United, e a partir daí assumiu-se como titular indiscutível, está a um nível altíssimo, está muito bem adaptado também, adaptou-se muito bem ao futebol inglês, é um jogador muito consistente em termos defensivos e depois em termos ofensivos tem muita qualidade, é um jogador que se diferencia bastante neste campeonato em termos ofensivos, diria que é se não melhor, está no top 3 dos melhores laterais esquerdos a atuar aqui neste campeonato, está de facto muito bem. E o Alfa Semedo, o Alfa começou muito bem, fez 3 jogos muito fortes logo no início, já diziam que estava aqui o novo Pogba, teve uma lesão nas costas que o fez parar 2 meses e entretanto atrasou um bocadinho a progressão que ele estava a ter, titular ontem. É um jogador com mais características para este campeonato, muito forte fisicamente, passada larga, mas a adaptação não tem sido fácil, mas é um jogador muito interessante para este campeonato e para o primeiro ano podia ser melhor, mas não lhe está a correr mal todo, mas ajuda-nos também bastante e espero que nos possa ajudar também bastante no resto do campeonato, pessoal. Muito bem. Uma pergunta mais ligada àquilo que nós também fazemos enquanto Pro Scout é perceber qual é que é a importância que o clube, neste caso o Nottingham Forest, dá às áreas da análise e scouting. Temos um departamento de scouting, aliás, o clube, sendo dos donos do Olympiacos, está bastante ligado ao Olympiacos, e um dos scouts é português, chama o Nuno, e veio comigo também para a equipa técnica de análise de adversário, veio o Carlos Marques, que foi um antigo jogador do Sporting, dos juniores do Sporting, que fez a carreira de jogador maioritariamente no Chipre, veio também para o clube e é ele que faz o scouting dos adversários. O clube tem as plataformas, diria, essenciais também para fazer análise e scouting, portanto existe uma estrutura, podia ser mais profissional, podia ser mais organizado e mais competente. Temos também 2 scouts ingleses que fazem análise também de adversário e pronto, existe um departamento que poderia ser mais bem explorado, podia ser mais bem potenciado, mas que de facto ajuda também no trabalho não só diário de preparação de jogos, mas também de observação de jogadores para futuras transferências. Muito bem.
E eu também ia perguntar isso, uma vez que partilham o mesmo dono, o Olympiacos e o Nottingham, se há alguma partilha em termos de recursos entre os dois clubes a este nível de scouting? Hum, Pronto, como eu referi, o Nuno é um scout que trabalha, diria, para os dois clubes. Faz prospecção de jogadores para os dois clubes, e pronto, sempre que vê alguém interessante para um dos clubes ou para um dos contextos esportivos, referencia, e o Nuno é a principal pessoa que está em contacto direto também com os dirigentes, com as pessoas de decisão do clube, dos dois clubes, aliás. É ele que está em contacto direto e pronto, e é ele que faz esse tipo de trabalho. Mas diria que é a única pessoa neste momento que faz essa ponte e que trabalha para os dois clubes em simultâneo. É esse o tipo de relação que existe em termos de scouting entre o Olympiacos e o Forest. Depois, em termos também de jogadores, já foram no passado também já foram feitas algumas trocas em termos de jogadores. O ano passado, não connosco, mas o ano passado, 2 jogadores, um grego e um iraniano, vieram do Olympiacos para o Forest e tem sido por vezes trocados os jogadores entre os dois clubes. Muito bem. E neste momento, que estás como treinador adjunto, que tipo de mercados é que vocês apostam mais e o perfil de jogadores que procuram? Logicamente, as pessoas, um dos responsáveis do recrutamento que não referi e que está ligado também aos dois clubes, Olympiacos e o Forest, é o François Modesto, que é um antigo jogador do Olympiacos, um antigo jogador francês que jogou no Mónaco também, e que está em contacto direto também com o Sr. Marinakis, com o dono, e é uma das pessoas também responsáveis pelo recrutamento, e sendo francês, e o treinador também sendo francês, portanto, estes dois mercados, as duas janelas de transferências no verão e agora em janeiro, incidiu bastante no mercado francês, tendo em vista também a ligação que tem a França. O mercado português também foi bastante sondado, e de onde vieram os jogadores que é de conhecimento, mas basicamente estes dois mercados, incluindo o inglês também, obviamente, logicamente, no clube da Inglaterra, mas sem dúvida que o português e o francês foram os mercados onde foi dada mais atenção e mais foco, tendo em conta também os intervenientes, treinadores portugueses e scouts portugueses, treinadores franceses e scouts franceses, portanto, são onde temos mais conhecimento do mercado e, logicamente, também seguimos bastante nesses dois mercados. Muito bem. Para terminar, uma última questão. Já falaste no início do podcast, mas perceber quais é que são os teus objetivos e expectativas de futuro, não só em relação ao Nottingham, mas também à tua carreira enquanto treinador a título pessoal. Tenho tido algumas abordagens já tentarem preparar o próximo ano. Gostava muito de continuar em Inglaterra, tanto consciente que é um mercado bastante difícil. As coisas estão-nos a correr bem. Logicamente, continuar com o Sabri, se for um projeto aliciante na Premier League, seria bastante interessante como treinador adjunto. O objetivo de carreira, sem dúvida, treinar em Portugal, onde já estive muito perto, principalmente quando saí do Apoel. Estive reunido com 2 presidentes de 2 clubes, as coisas acabaram por não acontecer. Teve nas minhas mãos a possibilidade de ir para um clube de Primeira Liga, naquilo que eu já referi anteriormente, bastante arriscado, podia descer divisão. Portanto, é sem dúvida um objetivo voltar a Portugal para treinar na Primeira Liga. Não é uma opção, é um objetivo de carreira, há de acontecer, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Ou então ficar num destes campeonatos mais competitivos, trabalhar em Inglaterra, trabalhar em França, trabalhar na Bélgica, poderia ser bastante interessante também, mas lá está, voltando a repetir o que mencionei no início, fazendo as coisas com calma, sem pressa. Quero chegar lá acima, vou chegar lá acima, mas quero ficar lá em cima, e aprendo muito também com o que vejo de colegas, que muitas das vezes chega-se muito rápido lá acima e depois dá-se quedas enormes e não nos conseguimos aguentar. Portanto, de uma forma sustentada, de uma forma calma, aprendendo, crescendo. Está a ser fantástica esta experiência para perceber como funcionam as coisas em Inglaterra, a mentalidade, que tipo de abordagem devemos ter, não só com os jogadores e com agentes desportivos, e está a ser muito, muito produtivo. E sem dúvida estou mais pronto e vou ser melhor treinador no próximo projeto que abraçar. Mas pronto, neste momento focadíssimo em terminar aqui o campeonato,
tentar fazer algo fantástico para este clube gigante, e depois no final logo veremos quais é que serão as possibilidades, analisar e escolher o melhor para a minha carreira e para a minha família. Sem dúvida, estaremos aqui para apoiar. Esperemos que façam uma ponta final de época muito boa, que consigam alcançar os vossos objetivos e, se possível, subirem à Premier League, seria excelente. E, mais uma vez, Bruno, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua atenção e a forma como partilhaste aquilo que são as vossas ideias, os vossos princípios e a forma de trabalhar no Nottingham. E acho que foram aqui quase uma hora de conversa muito interessante e que esperemos que os nossos ouvintes possam gostar. Foi um prazer também partilhar conhecimento, partilhar informação. É de louvar este tipo de iniciativas e continuem o bom trabalho, Francisco, por divulgação e de partilha de conhecimento, que é sempre produtivo, e é por este facto que nós temos a melhor escola de treinadores do mundo, pelo facto de partilharmos. É algo com que também falo com o Sabri, e ele já se apercebeu, e ele impressiona a solidariedade que os treinadores portugueses têm entre si, de partilha de conhecimento, de falarmos de uns dos outros, de divulgarmos, e sem dúvida que este podcast também faz isso, que serve para nós crescermos como treinadores e para sermos reconhecidos internacionalmente como somos hoje em dia. É isso mesmo. Muito obrigado pelas palavras. Tá. Obrigado, Francisco. Okay? Um abraço. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!